Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Posso estar a assistir esse vídeo em qualquer momento e essa é uma das bênçãos da tecnologia, de poder estar em contato através desse meio aqui. Ah, É um prazer sempre poder estar em comunicação e o nosso desejo é que a semana tenha corrido bem, que apesar da situação que nós estamos a viver, apesar de todo quanto está a acontecer aqui ao nosso redor, nós possamos estar bem, tranquilos, sim, confiantes naquilo que o Senhor está a fazer, que o Senhor está no controle, ainda que talvez muitas vezes tenhamos que sofrer por causa de tudo aquilo que está a acontecer, por causa dos trabalhos, a gente que está a perder o trabalho, a gente que não está acostumada a ficar fechado nas suas casas, então estão um bocado aflito por estar ali encerrados, mas também esse tempo tem as suas bênçãos, não é? Nesta semana estávamos a refletir com um grupo de pastores e amigos sobre como as famílias, as relações, os relacionamentos estão sendo ajudados e outros estão a mostrar alguns problemas, não é? Mas esse tempo está a servir para nos mostrar o que há dentro dos nossos corações e o que nós precisamos tratar. Deixe-me só falar duas coisinhas antes de ir para o tema que nós hoje temos que falar e que é um tema muito interessante. Uma das coisas eu estou a orar por os irmãos das nossas igrejas, mas pelos irmãos em geral, por uma preocupação que tenho eu e outros pastores também, é a questão de que a tecnologia é muito boa, nos ajuda nesse tempo para poder estar comunicados e poder estar a aprender, mas temos que lembrar que isto não está a substituir aquilo tão importante como é a comunhão, aquilo que tão importante como é estar a conviver e estar junto com nossos irmãos para louvar juntos ao Senhor. Então, uma das questões que nós precisamos não nos acostumar é justamente a isso. Se é bom, claro que sim, é tão bom eu poder ter já um local desde onde eu posso pesquisar e voltar a ouvir aquilo que foi de bênção para mim ou para aprender alguma melhor, mas lembremos que isso não está a substituir a importância de estar em comunhão com a nossa comunidade de fé. Nós estamos a ajustar-nos a um tempo e claro que muita coisa talvez vai mudar depois daqui, não é? Há igrejas que não tinham a transmissão dos seus cultos, agora vão fazê-lo, mas temos que fugir, temos que lutar com aquela ideia e aquela tentação que vai ser depois já ficar nas nossas casas. Nós estamos a brincar com a minha família, que é tão engraçado que geralmente os crentes, estou a falar dos evangélicos em geral, temos problemas para chegar a hora aos cultos, não é? Mas é engraçado que até para transmissões online, o pessoal também chega tarde. Até eu tenho problemas, eu tenho que acordar cedo, colocar aqui, tentar ver as coisas. Então, é uma grande luta que nós temos, mas precisamos lembrar, sim, há coisas que foram indicadas, estabelecidas por Deus, e isto não pode substituir aquilo que é tão importante como chegado o momento, agora não é possível, mas chegado o momento, dar aquele abraço, orar juntos, compartilhar as nossas lutas, não é? Aquele olho a olho que é tão bom dos nossos relacionamentos. Que o Senhor nos abençoe, sim? E hoje nós vamos a tratar um texto muito interessante que lamentavelmente muitas vezes também é mal entendido, não é? E se faz aplicações não corretas.
Então, eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Estamos a estudar o Sermão da Montanha e vamos fazendo aos poucos. E agora estamos na secção onde Jesus faz um contraste entre aquilo que era a prática ou aquilo que o pessoal do seu tempo acreditava ou que aprendeu, não é? Mas, e também com aquilo que ele próprio indicava. E nós temos que lembrar que ele é Deus e na sua divindade ele está a dar a interpretação correta, a aplicação correta daquilo que a lei falava. Então, Mateus capítulo 5, versículo 38 até o versículo 42, fala assim: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Que realmente um texto bem interessante. Mas vamos orar, sim, antes de poder continuar com esse estudo. Sou Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo grande, Senhor, privilégio que nós temos de poder estudar a tua palavra. Hoje é domingo, um dia que nós acostumamos, os crentes, aqueles que te temem, Senhor, nos acostumamos a apartar esse dia para louvar-te, para ajuntar-nos com outros irmãos e juntos, Senhor, proclamar as tuas bênçãos, proclamar, Senhor, a tua salvação e também declarar que tu eres o único Deus que merece o louvor, que merece. Deus, nós estamos a viver um tempo estranho, diferente, onde precisamos usar os meios que, pela tua graça, Senhor, nós temos. Mas graças damos ao Senhor por isso, e por isso nós queremos dedicar esse tempo a estudar a tua palavra. Senhor, ajuda-nos a poder mergulhar nela, a entender o que ela está querendo nos ensinar. Pedimos, Senhor, livra-nos do erro, livra-nos das heresias, ajuda-nos, Senhor, a ser bons estudantes da palavra, obreiros que estão a tratar a tua palavra como ela merece. Senhor, nós queremos que o teu nome seja glorificado e pedimos que a tua graça, a tua misericórdia seja com cada um daqueles que estão a assistir agora ou que vão assistir mais para frente a esse estudo. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. O que nós estamos a fazer nesse tempo, quando estamos a analisar principalmente essa secção onde Jesus vai repetir 6 vezes ouviste que foi dito e depois ele vai responder, eu, porém, vos digo. Nós estamos sempre tentando ver o que a lei estava a ensinar, qual era o ensino da lei que Jesus está a lembrar, e depois ver qual é a aplicação e qual é a correta interpretação que o Senhor está a fazer disso. Depois, para aplicar isso mesmo a nossas vidas. Então, aqui Jesus lembra no versículo 38, o texto que diz: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Só quero eu ler ali em Éxodo, depois nós temos isso em Levítico e também em Deuteronômio. Éxodo 21, versículo 24. Vou ler do versículo 23 para perceber um bocado o que a lei estava a falar. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Isso que a lei estabelecia, não é, para o povo de Israel.
E isso é que Jesus está a lembrar aqui. O que os escribas, o que os fariseus estavam a ensinar sobre essa lei, era quase como que uma liberdade para as pessoas, para o povo de Israel, para os judeus, de tomar justiça pela mão própria, não é? Ou seja, se alguém bate em ti, se alguém te prejudica, se alguém te faz alguma coisa, a lei te autoriza a que tu faças a mesma coisa, a que tu possas responder do mesmo nível, não é? Então, se tu alguém está fazer-te dano e a causar dor, então tu precisas responder da mesma maneira e poder fazer sentir a outra pessoa também a mesma dor. E a pergunta é, será que isso realmente aquilo que a lei estava a mandar? E nós precisamos lembrar algumas coisas, não é? Qual era o propósito da lei? Qual era o propósito desses mandamentos que Deus deu ao povo de Israel? O propósito era controlar os excessos. Nós precisamos, você sabe, eu sei que na maneira que nós respondemos, a maneira que nós reagimos àquilo que acontece conosco é tentar a cada ação, não é? Responder com uma reação. E geralmente é na mesma medida ou pior, não é? Então, tu me bateste uma face, nós vamos ver isso um bocado mais para frente. Então, eu vou bater também na tua face, e se é possível, dos dois lados. E sempre a nossa tendência é ao exagero, a ir mais além daquilo que a justiça mandaria. Sim? Então, essa lei foi justamente dada por o Senhor para controlar os excessos, para reprimir o pecado. Nós temos que lembrar que desde Adão e Eva, quando eles se rebelaram contra Deus, o problema do homem é o pecado. E por causa do pecado, geralmente nós tendemos, não é, a estabelecer um cerco, uma muralha ao nosso redor e estabelecer certas pautas de comportamento. É muito interessante e é muito triste ver como o pecado está a afetar principalmente os nossos relacionamentos uns com os outros, que é o espírito da lei. Essa lei foi dada justamente para cuidar os relacionamentos entre as pessoas, entre irmãos, entre família, aqueles relacionamentos íntimos que nós temos, não é? Aquelas amizades que nós temos. Então, o propósito da lei era poder controlar os excessos, que eu não esteja a reagir de uma maneira exagerada, e também a reprimir o pecado. O pecado sempre precisa ser reprimido. O pecado tem que ser limitado, não é? E isso que Deus está a fazer através da lei que ele deu no Antigo Testamento. É muito interessante. Sim, quando nós lemos olho por olho, dente por dente, o que Deus está a falar é que o castigo era sempre equivalente à ofensa. Sim? Nunca deveria ser mais que isso. Então, eu perdi um dente porque alguém bateu em mim. Então, a figura, mas a figura que Deus usava era que o outro também deveria perder o dente. Mas deixe-me colocar um exemplo mais claro e talvez mais prático. A lei falava que eu poderia estar no campo, não é? E estava a caçar e sem ter o propósito, sem fazer de propósito, eu matava o boi do meu vizinho. O que eu deveria fazer? Não é? O justo era que eu fosse até o vizinho, falasse aquilo que aconteceu e pagasse o custo disso, ou dava outro boi, não é? Mas até para mostrar que eu estava realmente
triste por aquilo que aconteceu, eu ainda ia oferecer um bocadito mais, porque o relacionamento com o meu vizinho, o relacionamento com o meu parente, o meu relacionamento com o meu amigo é valioso e eu dou o valor que isso significa. Então, a lei tinha o intuito, tinha o propósito de cuidar, de resguardar que não existissem aqueles excessos que geralmente é muito comum que nós façamos. Não é? Agora, um detalhe interessante é que essa lei foi dada para os juízes, ou seja, os juízes eram encarregados de estabelecer ou de impartir justiça. Não é que matasse o meu boi, então eu quero que tu me des a mesma. Não, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir até o juiz, falar, olha, aconteceu isso e isso, sim, e eu estou a exigir justiça. Então, o juiz era que iria intervir, iria falar com o meu vizinho, não é? E iria exigir que ele respondesse da maneira justa. Mas quem tinha que aplicar a justiça era o juiz. Não é uma questão pessoal. Sim, é muito interessante que hoje em dia, até nas igrejas, nós vemos isso, que geralmente nós fazemos de nós próprios os juízes. Não é? Então, sou eu que vou aplicar justiça. A Bíblia fala isso e eu vou cumprir. Mas eu preciso lembrar que Deus estabeleceu responsáveis para aplicar justiça. E só para lembrar, nós temos aquele grande exemplo de Jesus Cristo em Mateus 18, onde diz como tratar as ofensas, quando eu sou ofendido. Então, o que me manda fazer? O que Jesus falava que nós tínhamos que fazer quando eu era ofendido? Era eu ir a ter com o meu ofensor, eu ir a ter com meu irmão que pecou contra mim e tentar arranjar a situação, encontrar uma solução, encontrar uma saída, não é? Agora, se meu irmão continuava na mesma atitude e meu irmão não queria reconhecer que ele fez mal e que ele não queria sair dali, então o que eu tinha que fazer? Bater nele? Fazer sofrer ele? Não é isso o ensino bíblico. O ensino bíblico é eu tinha que ir buscar outros 2 irmãos, é isso que Jesus ensina, levar eles até esse irmão e tentar conciliar. Não é bater naquele irmão entre os 3, não é? Mas é tentar que eles sejam os intermediários, os intercessores, aqueles que vão construir o ponte para que o relacionamento seja restabelecido. Se isso ainda não dava resultados, nesse caso, aquele irmão tinha que ser apresentado perante a igreja. E a igreja, sim, a comunidade de fé, iria exortar o irmão, e se o irmão continuava sem reconhecer a sua falta, o seu pecado, ele iria ser excluído da comunhão. Mas dá para perceber que há um caminho a percorrer. Sim? E geralmente, nós não somos autorizados a fazer nós a justiça, ou a aplicar nós a justiça. E isso era o problema com justamente os fariseus e os escribas. Eles estavam a falar para as pessoas e ensinar até, olha, tu tens direito a te vingar, tu tens direito a defender a tua honra, sim? E ir para cima do outro e reclamar o teu direito. Interessante aquilo que Jesus vai responder no versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistas ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá àquele que te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes.
sim, é uma questão totalmente contrária àquilo que os escribas e fariseus eh, estavam a ensinar, não é? Só que aqui, para que nós possamos chegar à raiz daquilo que Jesus está a nos ensinar, nós precisamos lembrar uma questão. Nós estamos a estudar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o ensino que está estruturado desde a base até o teto. Então, eu não posso interpretar esse texto sem lembrar onde que Jesus iniciou, como que iniciou o sermão. E se nós vamos ao início, nós vamos lembrar que Jesus vai falar das bem-aventuranças, não é? E ele vai falar de quem que são os benditos ou os bem-aventurados. E ele fala ali dos humildes de espírito, dos que choram, dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores e aqueles que sofrem a perseguição. Então, por que é importante que nós lembremos isso? Porque ali Jesus está a retratar alguém que teve uma experiência pessoal com Deus. Alguém que teve um cambio, uma mudança, uma transformação na sua vida. Sim. E isso iniciou por reconhecer que eu era pecador. Reconhecer que, a menos que Deus fizesse alguma coisa, a não ser que Deus tivesse misericórdia de mim, eu não teria esperança nenhuma. E aqui a primeira bem-aventurança fala disso justamente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, não é? Pobres de espírito, humildes de espírito, sim? Pessoas que reconhecem a sua necessidade, que se reconhecem como pessoas que não têm nada que oferecer, não têm nada, não têm esperança, não têm futuro, não têm certezas. E que se Deus não faz alguma coisa, vamos a perecer. Sim? Isso me leva a reconhecer o meu pecado e chorar pelo meu pecado. Reconhecer que eu sou pecador, que eu sou... O que significa ser pecador? Que eu sou rebelde contra Deus, que eu sou inimigo de Deus, que nada em mim agrada ao Senhor. E isso me faz chorar, porque o que eu mais desejaria? Que estar bem com o meu Criador, que estar bem com o Deus soberano da terra. Mas eu reconheço que por causa do meu pecado isso é impossível. E eu choro. Eu choro porque estou a viver num mundo pecador. E isso me leva a eu realmente estar disponível para que Deus faça de mim a transformação que seja necessária. Sim, e Jesus vai falar, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, no sentido de que pessoas que renunciam a seu direito para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. É tão interessante ver no Antigo Testamento a maneira que Deus se apresenta a nós. Deus, quando ele vai falar do seu nome, não é? Ele fala que o nome dele é eu sou o que sou, ou eu sou quem sou, não é? E isso é traduzido nas nossas Bíblias como Jeová ou como Javé, o que significa, ou em outras partes, o Senhor. Sim? Ou seja, o grande soberano, aquele que está no controle de tudo, o grande rei. Sim? E o contraste, e nós encontramos o mesmo no Novo Testamento, qual que é o contraste disso? Sim? Se há um Senhor, o Senhor tem escravos. A palavra servo, e Paulo geralmente ele se apresentava a si mesmo falando, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o servo de Jesus Cristo, que na realidade deveria ser traduzido como escravo de Jesus Cristo, e entre parênteses, onde estava a ouvir que o MacArthur está a fazer uma nova
versão da sua Bíblia, onde ele geralmente, ele realmente vai usar esses termos, não é? Ele vai usar a palavra doulos e vai traduzir como escravo, porque isso é o sentido. Por quê? Porque o escravo é alguém que vai agradar ao seu senhor e vai viver para fazer a vontade do seu senhor. Então, Jesus ele está a lembrar que para que eu possa cumprir, não cumprir a lei, mas eu viver nos princípios da lei, eu preciso primeiro ser transformado, mudado, não é? Então, o que Jesus está a falar aqui é que somente aquele que já experimentou uma transformação, o que o apóstolo Paulo vai chamar de aquele que é uma nova criatura, é aquele que pode viver da maneira que ele está a falar aqui. Já falamos disso, o intuito, o propósito da lei era cuidar os relacionamentos. Sim? Cuidar os relacionamentos pessoais ou íntimos que nós temos. Mas o que Jesus estava a falar aqui? Por que ele está a lembrar sobre a questão, por exemplo, de que se alguém me está a pedir, se alguém me fere na face direita, que eu lhe volte a outra, ou se alguém demandar de mim levar uma carga por um quilômetro ou mais, eu leve um pouco mais. Porque o intuito, aqui o que Jesus está a falar é que, e nós falamos disso também nos outros estudos, o Sermão da Montanha não está a tratar com o nosso comportamento a nível superficial, a nível externo, aquilo que se vê, não é? Lembra que Jesus falava ali no versículo 20 do capítulo 5, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Qual era o estilo ético, o estilo de vida dos fariseus? Era viver para aquilo que as pessoas estavam a ver. Eles queriam ficar bem, então eles faziam as suas orações na rua, não é? Lugares onde o pessoal podia olhar para eles e dizer, uau, quão espiritual aquela pessoa é. O Carlos ora ali, ele não tem vergonha. Uau, eu quero ser como ele, não é? Ou quando eles iam dar a sua oferta, ir e fazer com as moedas, não é? Ouvir que as moedas estão a cair para que o pessoal possa ouvir e admirar eles. Mas Jesus falava, não se iludam com isso, não fiquem na superfície. Vocês precisam mergulhar mais profundamente. E o que seria aqui mergulhar mais profundamente? É que a lei, o que Jesus estava a falar, é que a lei trata conosco, com o eu, sim. E que aqui o que é demandado daquele que acredita em Deus é justamente que possa morrer ao eu, não é? Voltando aqui àquilo que Jesus fala, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Qual é a nossa tendência? Como que tu irias a reagir? Eu sou latino e eu tenho que reconhecer, graças a Deus só estamos nós, não é? Mas reconhecer que para mim é uma grande luta não retaliar, não responder, não é? Se alguém bate em mim, o sangue ferve, não é? E eu gostaria de fazer a mesma coisa na outra pessoa, mas isso tem que me levar a pensar, por quê? Por que eu vou reagir da mesma maneira? Por que eu vou responder da mesma maneira? Por quê? Porque o meu ego foi ferido, porque o grande Carlos, foi atingido, e isso tem que levar-me a pensar, sim? Qual é a importância de que o Carlos seja ferido ou seja ofendido?
será que é realmente tão importante assim? Será que eu não posso aceitar que eu sou limitado, que eu tenho erros, que eu tenho problemas, não é? E que a situação tem que ser tratada, o momento, de novo, eu acho que é um problema de todos nós, espero que vocês não me deixem sozinhos nesta situação. Reclamar nossos direitos, reclamar os nossos direitos. É um problema, hoje nós estamos a ouvir pessoas a perder o trabalho, não é? Claro, tem o direito de receber aquilo que merecem. Mas muitas vezes nós somos muito mais rápidos em reclamar. Não, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Sim? E se no processo de eu reclamar o meu direito, tenho que pisar sobre os outros, não interessa, porque o meu direito é mais importante. Jesus lembra aqui uma prática muito famosa no tempo dos romanos, onde o soldado romano tinha autoridade de, por exemplo, encontrar alguém e falar, olha, leva essa carga até uma milha, não é? Até a tantos metros. Então, tu não podias recusar. E Jesus fala, mas se alguém está a pedir isso, faz mais. Sim? No sentido, de novo, não é o teu direito o importante. Lembra que tu eres escravo. E geralmente nós sabemos que os escravos não tinham direito, ou não têm direito, não é? Naqueles países que ainda praticam isso. O escravo, não é? Mas talvez uma coisa que nos vai ajudar mais ainda é pensar que nós não somente somos escravos, nós estamos mortos. Se estamos em Cristo, nós estamos mortos para nós próprios. E Jesus tinha uma maneira de retratar isso, e eu quero ler com vocês. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Jesus, quando ele está a falar da sua morte e da sua ressurreição, ele vai falar algumas palavras que são terríveis. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sim. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É muito interessante ouvir, muitas vezes eu já vi muito disso, né? Principalmente irmãs que falam, pastor, eu sei que o meu marido é a minha cruz. E os homens falar, eu sei que a minha sogra é a minha cruz, o pastor, e eu penso que o pastor esteja a orar por mim. Mas não trata disso. A nossa cruz jamais são as outras pessoas. A nossa cruz somos nós próprios. A nossa cruz somos nós próprios. E o que Jesus está a falar é que nós precisamos nos carregar a nós próprios e seguir a Ele. Porque não é fácil fazer isso. Não é fácil eu renunciar àquilo que eu sou. Não é fácil reconhecer que eu sou pecador. Não é fácil reconhecer que eu não tenho as forças para fazer. E deixe-me só relembrar aquilo que falamos no início, não é? A importância de congregar-se, a importância de estar juntos, não é? Muitas vezes, e eu não posso ver nenhum de vocês, mas espero que vocês estejam a fazer assim. Não é muito feliz aquela questão de ir à igreja. Sim, principalmente se é um dia como hoje, que está a chover, não é? E tu estás na tua cama e ouves aí as gotinhas a cair, e ficas tão ali quentinho na cama, e ter que levantar dali para ir a ter a comunhão ou a ter um encontro com a tua comunidade de fé. E então, muitas vezes, nós precisamos nos carregar a nós próprios e ir lá, porque eu preciso disso. Sim. Eu preciso estar com meus irmãos. Eu preciso ouvir o que Deus está fazendo em outros. Eu preciso unir-me a outros para louvar ao Senhor. E eu preciso unir-me a outros para estudar a sua palavra. Quando nós vamos orar, é uma luta. E eu tenho que reconhecer uma luta para mim. Ter tempos de oração.
muitas vezes não tenho vontade de orar. Muitas vezes as coisas não estão bem e eu realmente não quero falar com Deus sobre isso. Mas eu preciso carregar a mim próprio e ir na presença de Deus e reconhecer perante Deus, Deus, tu sabes, eu não tenho vontade, eu não estou bem, Senhor, eu não quero falar sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso. Morrer a nosso eu, sim? De isso que está a tratar o texto. Geralmente nós temos a tendência para a autocompaixão, temos a tendência de colocar-nos a nós próprios, sim, como a coisa mais importante do mundo. Ainda mais se nós pensamos o que o pecado fez quando Deus era o centro. O que o pecado fez foi colocar ou tentar colocar ao homem como o centro do universo, ao homem como o centro de tudo, não é? Então, o mais importante deste mundo somos nós. E nos colocamos a nós próprios como Deus, como deuses, e queremos que a nossa vontade seja feita, que eu seja entretido, eu seja amado, eu seja compreendido, eu seja reconhecido, não é? Mas situações nas vidas me vão fazer lembrar que eu não sou tão valioso assim nesse sentido. Eu não sou o centro do universo. O mundo não gira ao meu redor. Eu preciso lembrar que há um soberano. E Jesus está a tratar disso. Há outro texto muito conhecido também. E deixe-me ler Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é muita coisa. Sim? Então, uma pergunta que nós precisamos fazer hoje o que significa Cristo vivendo em mim, Cristo morando em mim, que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E eu que precisava fazer uma pergunta, eu preciso fazer uma pergunta a mim próprio. Realmente Cristo vive em mim? Realmente o mundo pode ver, as pessoas podem ver Cristo morando em mim através de quem eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, não é? Realmente eu já experimentei na minha própria vida a transformação que significa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E isso é uma pergunta fundamental, sim, que nós precisamos fazer. Principalmente quando nos lembramos somente em nós próprios, somente naquilo que eu sou, naquilo que eu gostaria, nos meus direitos, na compaixão pelo mim próprio, a autocompaixão, quando eu vou a tentar autodefender, na autodefesa, quando eu busco vingança, sim, eu preciso lembrar, sim, é Cristo agindo em mim nesse momento? É Cristo quem me está a levar a agir dessa maneira, a pensar dessa maneira? Ou sou eu que estou no controle e sou eu que precisa realmente ser humilhado, preciso reconhecer que estou a agir de uma maneira que não agrada a Deus e que não louva ao Senhor. Nós temos um exemplo magnífico, único, do que significa tudo isso que o texto bíblico está a falar. O maior exemplo que nós temos de alguém que não colocava os seus direitos em primeiro lugar, podendo fazê-lo, tendo todo o direito para fazê-lo, é o próprio Jesus Cristo. Sim. E hoje é Domingo de Ramos. Hoje nós, a tradição lembra aquele dia onde Jesus
entra a Jerusalém, e o povo sai a receber a ele, não é? E a colocar as suas roupas e colocar aquelas folhas de palmeiras, e louvar, bendito aquele que vem no nome do Senhor. A mesma multidão que depois, só uns dias depois, vão gritar, vão reclamar, crucificá-lo perante Pilatos. Mas eu quero ler com vocês lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, onde já esse evento estava profetizado. Já Zacarias estava a falar 700 anos antes que isso iria acontecer com Jesus Cristo. E ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O grande rei, o Senhor do universo, o soberano, ele estava a entrar na cidade real, Jerusalém, a cidade do rei, não é? Montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que exemplo de humildade, que exemplo de renúncia e de não colocar os seus direitos por cima da necessidade, nesse caso, dos outros. Jesus Cristo deixou o seu trono, Jesus Cristo deixou a sua glória para vir a este mundo, viver como um de nós. Imagina o Rei dos Reis vir a este mundo sujo e viver entre a sujeira do pecado. E isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui em Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, quando ele fala: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queres reclamar os teus direitos? Queres vingança? Queres justiça? Lembra de Jesus Cristo. A justiça, a única justiça que nós merecíamos, a única justiça que nós merecíamos era a morte. E essa morte foi sofrida por Jesus Cristo lá na cruz. E o que hoje Deus te oferece é graça e misericórdia. E a pergunta é: estás disposto a aceitar isso? Ou tu vas ficar ali reclamando quem eres tu, colocando-te como o centro do universo? Tenho muito mais notícias para ti. Tu não eres o centro do universo. Tu não eres o centro do mundo. Tu nem consegues controlar aquilo que acontece à tua volta. Tu e eu precisamos lembrar que o único soberano é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse soberano sofreu o indizível para que tu e eu, hoje, possamos experimentar o que significa ter um relacionamento com Deus. Então, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu, o grande soberano, o Deus do universo, eu, porém, vos digo, morre a ti mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela oportunidade de ler a tua palavra. Obrigado, Senhor, também pela oportunidade de lembrar que não somos limitados, que não somos presos, Senhor, do pecado, e há tanta coisa em nós que não te agrada. Senhor, se não fosse pela tua graça, se não fosse pela tua misericórdia, se não fosse pelo teu amor, nós não teríamos esperança. Ajuda-nos, Deus, a viver de uma maneira que te agrade unicamente a ti, Senhor. Ajuda-nos
Deus, a reconhecer que precisamos de Ti. E nós, Senhor, nesta hora queremos pedir novamente misericórdia para este mundo pecador. Misericórdia para com este mundo rebelde, Senhor. Que ainda na sua rebeldia, que ainda no momento mais sofrido, ainda ouvindo e vendo, Senhor, miles a morrer, não querem reconhecer-te como o único Deus do universo. Ainda se acham os donos desse mundo. Deus, tem misericórdia. Salva, Senhor, pessoas nesse tempo. Que muitas pessoas possam ouvir o teu evangelho. Que muitas pessoas possam ouvir as boas novas que a tua palavra ensina e possam reconhecer-te a ti como o único Deus verdadeiro. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pelo grande privilégio de ter um relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero convidar-te para que possa estar conosco hoje, às 15 horas, às 3 da tarde, para continuar a refletir sobre a palavra do Senhor e que possas compartilhar também esses estudos. Hoje há tantos pastores, há tantas igrejas a fazer a mesma coisa. Então não há desculpas. A palavra de Deus pode ser aprendida. Busca bons pregadores, busca bons mestres da palavra do Senhor, boas igrejas, sim? Não aqueles que estão a tentar tirar alguma coisa de ti, não aqueles que estão a oferecer-te coisas que eles não podem controlar, mas aqueles que te oferecem estudar a palavra do Senhor. Essas pessoas, essas igrejas são aqueles que nós podemos assistir. Que Deus te abençoe e obrigado por estar conosco e até a tarde, ¿sí? 15 horas. Espero por ti.